Olá, meus queridos, vamos dar início à nossa aula de Geografia hoje, capítulo 11, Conhecendo as Regiões Brasileiras. Esse capítulo a gente vai aprofundar sobre cada aspecto de cada região brasileira, região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, conhecer todos os seus aspectos físicos, né, e estudar mais um pouco sobre ela e conhecendo, né, aprofundar um pouco mais sobre cada uma dessas regiões. A bandeira nacional é um dos símbolos que representa nosso país. No entanto, o Brasil, com o seu enorme território que ele tem, reúne uma grande diversidade de características de cultura, de vegetações, de climas, de relevos e de etc. Cada região brasileira possui suas particularidades. Vamos conhecer as principais características das 5 grandes regiões do Brasil. Venham comigo, começando pela região norte. Região norte do Brasil, com uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, decorem aí, viu, porque ela é a maior região do Brasil. 4 milhões de quilômetros quadrados é a área aproximada dessa região. A região norte é a maior do Brasil, ocupando cerca de 45% de todo o território brasileiro. Ela é composta ou por mais de 7 estados. Composta por 7 estados. Antigamente eram 6, né? E aí teve a emancipação de um estado novo chamado Tocantins, que pertencia a Goiás antigamente, né? Então ele era uma cidade que pertencia a Goiás, né? Um local que pertencia a uma parte de Goiás e outra parte da região norte. E o que aconteceu? Tocantins se emancipou, se tornou o mais novo estado do Brasil e, claro, pertencendo à região norte devido às suas peculiaridades, suas características. Então vamos lá, é a maior região do Brasil, ocupando cerca de 45% de todo o território brasileiro, né? E essa região ela é ocupada por 7 estados e nela também possui um dos 2 maiores estados do Brasil, que é Amazonas e Pará, tá? A gente vai mostrar já já aqui no mapa. Olha só, aqui é o mapa da região norte, como vocês estão vendo. Aqui fica Tocantins, onde a capital é Palmas, que eu falei para vocês, que era o mais novo estado do Brasil e também, claro, agregado à região norte, porque antes ele pertencia à região sudeste, né, que era o estado de Goiás, tá bom? Aqui nós temos Amazonas, capital Manaus, Pará, né, onde a capital seria Belém, e é Belém do Pará que a gente chama, é isso? Temos... aqui nós temos Acre e Rondônia, né? Acre, capital Rio Branco, né? Onde está acontecendo agora atualmente, vocês sabem dos problemas que está acontecendo lá no Acre, da falta de energia, né? Rondônia, capital Porto Velho. E aqui nós temos Roraima, capital Boa Vista. Rondônia e Roraima, não vamos confundir, tá? E Tocantins, Palmas, como eu já falei para vocês. Também temos aqui, né, o estado do Amapá, onde a sua capital é parecida com o seu nome, Macapá. Bem, essa é a área geográfica da região norte, como está apresentado aqui para vocês. Agora vamos conhecer mais um pouco sobre suas características. Clima e vegetação da região norte. A floresta amazônica, uma das maiores florestas úmidas do planeta, aliás, é a maior floresta úmida do planeta, tá? Se localiza nessa região. A floresta amazônica estende-se por quase toda a região norte. Essa formação vegetal se mantém em grande parte por causa do clima equatorial, quente e chuvoso, que atua nessa região. Esse clima equatorial, quente e chuvoso, é um clima que faz com que a Amazônia, né, no caso da floresta e no caso da região toda, né, se torne uma região úmida, mas quente. Mais úmida por quê? Porque chove quase todos os dias. No finalzinho da tarde tem chuva, tem uma garoa, independentemente da estação do ano, sempre tem essas águas constantes nessa região. Bastante águas também do rio, que evapora e volta em forma de chuva, fazendo com que se torne um clima, como eu disse para vocês, quente, mas bastante úmido, criando esse clima equatorial, né, que favorece bastante o crescimento da floresta amazônica. A floresta abriga grande diversidade de animais e vegetais.
algumas espécies existem apenas nessa floresta. Pesquisadores afirmam que na floresta amazônica há mais espécies ainda a ser descobertas. Quer dizer, já pesquisaram, já aprofundaram, mas mesmo assim ainda existe muitas espécies a ser pesquisada, conhecida e revelada nessa imensa floresta que vocês estão vendo aqui, ó. Que infelizmente também, né, tem o outro lado que está sendo bastante devastada com as queimadas, né, com os minérios, com a devastação das madeiras que estão utilizando para a fabricação para outros fins. Muitas coisas estão sendo destruídas na floresta amazônica, né? Aliás, a própria floresta está sendo destruída para outros fins, para enriquecer mais ainda, né, a parte empresarial do Brasil. Agora, vamos falar do relevo e da hidrografia da região norte, né? Relevo, nós já sabemos, nós já estudamos, que relevos são as diferentes formas, né, do solo, né, da terra. E hidrografia são águas, né? Hidro quer dizer água. Vamos lá. A região norte conta com uma rica hidrografia composta por rios extensos e volumosos, como o rio Amazonas, o Madeira, o Purus, o Negro e o Tapajós. O rio Amazonas é o maior e principal rio da região. Aliás, o rio Amazonas ele é o maior rio de água doce do mundo. Decora aí, hein? Maior rio de água doce do mundo, o rio Amazonas. Só lembrando, e ele é do mundo. Aí vem aquela pergunta, e ele é o maior do Brasil? Não. E aí você fica sem entender como ele é o maior do mundo e não é o maior do Brasil. Bom, é o seguinte, ele é o maior do mundo porque ele não nasce no Brasil. Ele nasce lá no Peru, nas cordilheiras dos Andes. Nasce no Peru, vem atravessando toda a parte peruana, penetra no Brasil, atravessa toda a parte ali do Amazonas e Pará e vai desaguar no mar. Ele se torna o maior do mundo por isso, mas se a gente está falando rios somente dentro do Brasil, rios de dentro do Brasil, o maior rio seria o Rio São Francisco, tá? Que vai lá da região embaixo, vem bater lá na região nordeste, né? Atravessando todo aquele território ali imenso, entendeu? E banhando de água muitos estados. Então, o maior rio do Brasil seria o Rio São Francisco. O maior rio do mundo seria o Rio Amazonas. E também temos, né? Não sei se o livro vai falar, a maior bacia, gente. O que é bacia? Bacia é um conjunto de terras, né, drenadas por um rio principal e seus afluentes. Na região norte, nós também temos a maior bacia fluvial do Brasil e também do mundo, formado por rio de água doce, tá? A maioria dos rios da Amazonas corre por relevos de planícies. Por esses motivos, grande parte das suas águas é calma e quase não apresenta corredeiras ou corrideiras, né, pessoal, para se divertir, para se aventurar. Mas também é ótimo para a parte de transporte de mercadorias e de pessoas, né? Grande parte de suas águas é calma e quase não apresenta, né, corredeiras. Essas características fazem parte de rios, desse rio, a principal via de transporte, aquilo que eu falei para vocês, né? É muito utilizado para transporte de mercadorias e também de pessoas daquela região. Vamos dar uma olhada aqui como funciona a parte hidrográfica da floresta, não só da floresta, mas de toda a região norte aqui, ó. Dê uma olhada em toda essa parte aqui. Essas partes mais grossas aqui em azul são os principais rios, tá? Aqueles rios que a gente estava falando para vocês, os rios de grande proporção, né, de grande extensão. Eles todos vêm ligados a quem? Ao rio Amazonas, aqui nessa reta aqui, ó. Tá, ó, vem até fazer esse deságua aqui, ó. Como eu falei para vocês. Mas todos esses rios aqui, todos eles e outros menores, né, que a gente está vendo aqui, os afluentes menores, fazem parte da bacia amazônica, como eu disse para vocês. A população, ela também aproveita, né, os rios como fonte de alimento e de renda, pois eles fornecem uma grande variedade de peixes, como o pirarucu, o pirarucu, como a gente estava falando anteriormente, o pirarara, né? O
tucunaré, que vocês devem conhecer também, que também tem por aqui pelos rios daqui, e o surubim e vários outros peixes, né? O pirarucu é um dos mais conhecidos e um dos maiores, né? Grandes peixes, gigantescos peixes. Observe no mapa ao lado os principais rios da região. Isso a gente já viu aqui do lado, tá? Aqui tem uma coisa muito interessante que vocês vão ver, olha só. Observem essas águas, observem bem as cores dessas águas, né? Aqui desse lado e aqui desse outro. E observe, pessoal, que elas não estão se misturando, elas não se misturam. Não se mistura, é muito interessante isso aqui, ó. E olha bem as extensões delas, hein? E olha as cores. Aqui é uma embarcação navegando em área de encontro dos rios Negros e dos rios Solimões. Rio Negro e Rio Solimões. É o encontro dos dois rios. E eles não se misturam. As águas, elas não se misturam. Muito interessante, né? E aí vai um estudo de ciência para a gente entender isso aí. Vai pela temperatura da água que influencia nessa não mistura, entendeu? A parte de relevo embaixo da água, né? Das areias que nela possui, para dar essa coloração diferente. São várias coisas científicas, né? Da base científica, que acontecem para que essas águas não se misturem. Agora vamos falar da população da região norte. A região norte possui aproximadamente 18 milhões de habitantes. Apesar de ser uma região muito grande, a maior região do Brasil, ela é, em termos de população, pessoal, de moradores, ela é a menor do Brasil praticamente, né? Ela é a menor, com menos habitantes. A maior parte vive nas cidades, principalmente nas capitais dos estados, né? Uma das capitais, né, que nós podemos citar aqui, onde vive a maior parte da população da região norte, né, da Amazônia no caso, seria Manaus, que é a capital, onde tem muita indústria, muitos incentivos fiscais e muita gente lá morando devido a todo esse progresso que está havendo lá em Manaus. Um dos aspectos marcantes da população é que cerca de 37% dos povos indígenas do Brasil vivem na região norte, né? Mas por quê? Tudo é uma influência nessa parte de habitação, de exploração da terra, nessa parte naturalista de vegetação, porque os índios vivem da natureza, os índios vivem do que a natureza lhe oferece. Então vários fatores, né, ocasionaram a permanência desses povos que foram os primeiros habitantes do Brasil nessa região norte. Né, as grandes florestas, né, dificuldade de acesso, né, para exploradores, tudo isso influenciaram por hoje ela ter cerca de 37% de todo o povo indígena. Também é expressiva a quantidade de nordestinos entre os habitantes dessa região. Ao longo do século XX, muitas pessoas do Nordeste foram para a região norte em busca de trabalho e de melhorias de condições de vida. Um dos trabalhos mais oferecidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial foi a extração do látex, a extração da borracha. Se vocês fizeram uma pesquisa, vocês vão ver a quantidade de nordestinos que foram daqui para lá com a ilusão de uma vida melhor, com a ilusão de progredir, de crescer, de enriquecer, mas tudo uma ilusão, como eu disse, né? Não foi dessa forma como eles estavam prevendo. Mas devido a isso e outras coisas, muitos nordestinos saíram de alguns estados do Nordeste para morarem lá na região norte. Ribeirinhos, ou os povos ribeirinhos da Amazonas. Ribeirinhos? Mas por que o nome ribeirinhos? Olha só por que é o nome ribeirinhos. Porque eles vivem, gente, nas suas casas de palafitas, eles vivem à margens do rio. Quando o rio seca, que está em período de pouca chuva, aqui embaixo é areia. Mas quando começa a chover, as casas, né, embaixo dela ficam tomadas por água. Ficam como se fossem casas suspensas em verdadeiras piscinas, né? Então vamos lá falar um pouco da região ribeirinha ou do povo ribeirinho. Os ribeirinhos são os povos tradicionais da Amazonas que residem nas proximidades dos rios. Eles constroem suas casas, as chamadas palafitas, sobre estacas de madeira às margens dos rios. Desse modo, nos períodos de cheia, as palafitas ficam inteiramente inundadas
pois ficam acima do nível das águas. Por isso que eles são construídos em cima dessas estacas, para que a água não entre dentro de casa. E às vezes ainda molha um pouco, dependendo das enchentes, né? Da quantidade de chuvas que venha a cair nesse período, tá? Observem aí a casa, né, no meio da floresta e banhada por águas embaixo dela. Os ribeirinhos praticam a agricultura de subsistência, a pesca e o extrativismo, explorado nos recursos de madeira sustentável sem destruir ou prejudicar a floresta. Ou seja, eles plantam, eles colhem, eles derrubam madeira, mas fazem parte do programa de reflorestamento para que não haja prejuízo ambiental. Eles pescam, eles praticam um monte de atividades naturais, claro, tipo como os índios, né? A agricultura de subsistência, que é aquela que é só para ele sobreviver. Por isso que não há agressões sobre a natureza, porque a agricultura que eles praticam lá é uma agricultura que serve mais para a sua sobrevivência, para o seu consumo, para o seu sustento dia a dia, sem destruir ou prejudicar a floresta. Em geral, esses grupos enfrentam as dificuldades de viver longe da cidade ou em povoados isolados e com difícil acesso a serviços sociais, como saúde e educação, gente. Né? É tanto que a saúde, as pessoas se deslocam nos rios, né? Os médicos, nas canoas, para visitar essas pessoas aqui, para fazerem o projeto de vacinação, consulta, apesar de ser uma vez perdida, mas aí é complicado quando algum deles adoecem, que eles têm que se deslocarem pelo rio, quilômetros e quilômetros atrás, né, até encontrar, né, a cidade mais desenvolvida que vai ter um posto de saúde. E a educação então é que complica mesmo, né? Muitos deles aprendem coisas do cotidiano. Outros, quando dá tempo, eles pegam a canoa, saem, viajam na faixa de 3, 4 a 5 horas, viajando, andando no meio dos matos para estudarem, para vocês verem como é o interesse deles, né? E o desinteresse de muitos que têm a escola ao pé da casa e não se interessam para nada. Enquanto eles enfrentam florestas, rios, né, saem cedo, horas de viagens, aquela coisa toda, andando a pé e tudo, atrás de sabedoria, atrás de conhecimento, as pessoas às vezes que têm o conhecimento na palma da mão, às vezes ignoram e deixam para lá e não aproveitam, não valorizam, né? Atividades econômicas. O extrativismo vegetal, mineral e o animal é intensamente praticado na região norte. Entre os principais recursos naturais explorados estão o látex da seringueira, né, que é um líquido leitoso que serve para a fabricação de borracha. Um dos motivos na Segunda Guerra que levou muitos nordestinos a ir para a região norte, como eu falei para vocês, né, para trabalharem lá, para fornecerem para os Estados Unidos, os países amigáveis do Brasil, a borracha, a matéria-prima que eles precisavam bastante também para a produção de várias coisas, inclusive as botas, né. Entre os principais recursos naturais explorados estão o látex, como eu disse para vocês, a castanha do Pará, o minério de ferro, o ouro e o manganês, além de peixes de várias espécies. Hoje, uma das coisas naturais que a gente falou da castanha do Pará, né? Mas a gente pode também estar falando hoje do açaí, né? Que é bastante utilizado hoje. No Brasil e aqui no Ceará, então, tá aquela febre, não é isso? A agropecuária também está entre as principais atividades econômicas desenvolvidas na região. Nos últimos anos, ela aumentou significativamente, ocupando cada vez mais espaço na economia regional da região. A atividade industrial da região destaca-se no estado do Amazonas, na chamada Zona Franca de Manaus, lá em Manaus, como eu disse para vocês, cheios de incentivos, de indústrias. Pode ver que muitos aparelhos celulares, sons, muitas coisas, às vezes moto da Honda, tudo tem a montagem, né, ou às vezes até a fabricação também, lá na Zona Franca de Manaus, tem embaixo, assim atrás, né, produzido na Zona Franca de Manaus. Deram uma olhada direitinho nas baterias, né, de celulares ou em outros equipamentos, muitos deles vão ter isso aí, produzido na Zona Franca de Manaus, criada para impulsionar o desenvolvimento econômico nessa região. A Zona Franca de Manaus reúne uma grande quantidade de empresas especializadas na fabricação de eletrodomésticos e de equipamentos eletrônicos e computação e também de comunicação, viu? Como eu falei, de celulares e outros telefones. Vocês dêem uma olhada depois com calma, verifiquem onde está fabricado. Muitos dos aparelhos, quando não é em São Paulo, é na Zona Franca de Manaus. Floresta ameaçada. Olha só,
A prática de algumas atividades econômicas tem causado a destruição de várias áreas da floresta na região norte. E a gente está vendo isso no dia a dia, né? A briga política, que eles preferem discutir politicagem do que estar resolvendo o problema da floresta amazônica. Infelizmente é assim, né, gente? É triste. A retirada ilegal de madeira e o desmatamento causado pela expansão da agropecuária e da mineração também vem provocando sérios danos ambientais à floresta e aos rios, como a perda de diversas espécies de animais quando eles causam incêndios, queimadas, poluição das águas, desmatamento, tudo isso prejudica. Quando eles fazem isso, pessoal da mineração, pessoal da agropecuária, pessoal do desmatamento, quando eles fazem essas práticas irregulares e sem um planejamento de reflorestamento, o que acontece? Muitas espécies de animais são prejudicadas, muitas espécies de árvores também são mortas, são prejudicados, animais ficam sem ter para onde ir, ficam morrendo, certo? Asfixiados pela fumaça, pelo fogo ou queimados. Por quê? Por causa dos incêndios criminais que estão existindo na floresta. Aqui a gente está vendo aqui esse animalzinho, né? É um sagui, conhecido como sauim de coleira ou sonim. Aqui a gente conhece como sonim, mas não é bonitinho, não é desse jeito não. Mas o sonim faz parte da família do sagui, tá, gente? É uma espécie de mamífero ameaçada de extinção em razão do desmatamento da floresta amazônica. Na fotografia ao lado, né, nós estamos vendo um sauim de coleira em Manaus, Amazonas. Muito bonito, né, ele? Olha como é lindo. E aqui a floresta amazônica, não devastada, claro. Mas se vocês deram uma pesquisada, bote aí na internet, incêndios na floresta amazônica. Vocês vão ver muita coisa triste lá, pessoal. Certo? Isso tudo pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, né? De quem pode mais, de quem ganha mais. É o capitalismo tomando de conta de todo o mundo, inclusive aqui do Brasil, e destruindo tudo, porque o capitalismo, gente, para ele ter lucro das coisas, principalmente da exploração vegetal e natural, ele destrói, infelizmente. E é com essa imagem bem interessante do encontro dos dois rios, né, Rio Negro e Solimões, que eu vou me despedindo de vocês da aula de hoje, e até a próxima aula, falando mais sobre as regiões do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.